tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também, fazendo perguntas aos nossos convidados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Ok, pessoal? Quinta-feira é o dia do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para análise, para o debate dos assuntos de hoje, a gente vai escalar o seguinte time com a gente: Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, ele é o procurador de contas perante o TCU, associado ao movimento do Ministério Público Democrático, que está lá em Brasília para conversar com a gente a partir de agora. Doutor Júlio, como vai? Tudo bem? O microfone fechado, doutor Júlio. Perdão. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui novamente no programa. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente aqui nos nossos debates, nas nossas análises. Doutora Cláudia Luna, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Mauro, e também agradeço a todas as pessoas que nos ouvem no dia de hoje. Obrigado pela colaboração sempre com a gente também. No nosso time, a doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica. Eliane é gestora pública, é especialista em saúde pública, coordenadora de saúde da Federação Nacional das APAES. Está falando com a gente do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Eliane? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, falando por temáticas tão importantes. E fechando aqui o nosso time, compondo a nossa bancada, o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático. Machado, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, ao Gente do MPD que Fala. Eu que agradeço o convite, Mauro. Prazer participar mais uma vez do Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro assunto. 12:03 agora. O grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, apontou à CPI da Covid que cabe uma ação de impeachment contra Jair Bolsonaro por crimes de responsabilidade no enfrentamento à pandemia. Eles apontam que há farto material probatório de 7 tipos de crimes cometidos pelo presidente. Para os juristas, além de infringir a lei do impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública, aí no caso charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia, também crime contra a administração pública, no caso é a prevaricação, contra a paz pública, incitação ao crime e também contra a humanidade. Doutor Júlio, como é que você avalia este documento elaborado aí pelos juristas, encabeçado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, os impactos políticos, a partir do momento em que o documento diz que cabe uma ação de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Mauro, sem dúvida que um documento como esse, elaborado por juristas de renome, tem peso, né? Tem peso político, causa um impacto, vai ajudar a CPI na formulação do seu relatório final, vai acelerar a produção desse relatório e vai robustecer esse relatório, bem como que fazer com que o relatório da CPI não seja tido apenas como uma peça política de guerra da oposição contra a situação, mas também ele ganha densidade de credibilidade junto à população. Então, politicamente, ele tem um peso grande, ele realmente traz muito desgaste para o governo. É um setor importante da sociedade nesse meio, né? Não só uma questão de situação em oposição, não é isso, doutor Júlio? Exato, ele traz muita credibilidade, porque ele está, primeiro, baseado nas provas, né, que foram coletadas aí durante a CPI e em toda a experiência e reputação profissional desses juristas, né, que tem uma vida inteira dedicada ao direito, tem uma reputação e um saber jurídico, né, consolidado
e de muito respeito na sociedade. Então, o fato deles estarem afirmando isso dá muito peso às afirmações. Machado, sua avaliação sobre este documento, esse trabalho deste grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, como é que esse documento, são 226 páginas, impõe um peso aí sobre o relatório final da CPI da Covid? Em linhas gerais, eu estou assino embaixo tudo que falou o doutor Júlio, porque, enfim, quem está assinando isso daí não é uma pessoa qualquer, aliás, não é um grupo de pessoas qualquer, são juristas renomados, respeitados, e isso vai dar peso, como ele falou, para o relatório da CPI. Isso é uma questão. A outra é uma questão política. Eu não sei se o momento para o impeachment é o mais adequado, afinal de contas, nós estamos caminhando para final de ano, para recesso, e daí já vai entrar no ano final do governo. Então, eu tenho a impressão que, politicamente, talvez o impeachment não seja fácil de levar adiante. Mas, também no plano político, eu acho que esses dados vão, vamos dizer assim, municiar quem estiver contra o presidente Bolsonaro na eleição do ano que vem, porque você tem dados ali arrebatadores. O principal, para mim, diz respeito à questão sanitária. Quer dizer, o Brasil atingiu a média de 1 milhão de vacinados em junho apenas. Ou seja, houve um tempo enorme que nós perdemos no processo de imunização em função do negacionismo, das confusões que foram feitas, e isso vai ter um preço muito alto. Quem perdeu parentes, quem perdeu amigos, vai se lembrar disso. E eu não tenho dúvida de que isso vai ser um dos principais fatores contra a campanha do Bolsonaro numa eventual candidatura para a reeleição no ano que vem. Bom, a questão técnica será posta pelo relatório da CPI, a questão técnica também apresentada por esse grupo de juristas, mas todo mundo sabe que um impeachment é um processo político que tem que ser posto, evidentemente, pela Câmara dos Deputados. Considerando o que ocorreu na semana de 7 de setembro, Machado, com o recuo do presidente em tudo aquilo que aconteceu nos atos, a partir da carta elaborada pelo ex-presidente Temer, quer dizer, há agora um momento mais de tranquilidade, né? E essa palavra impeachment talvez não esteja tão na ordem do dia nesse momento, não? Foi exatamente isso que eu falei no começo da minha colocação. Uma coisa é você ter elementos que justifiquem o impeachment. Outra coisa é viabilizar politicamente um processo dessa natureza. E você está coberto de razão. Esse recuo, embora algumas pessoas muito ligadas ao Bolsonaro tenham não gostado, porque estavam adorando aquela coisa, mas não há dúvida de que, em termos políticos, isso representou uma maior tranquilidade, ou pelo menos adiou o andamento de qualquer medida nesse sentido. Sua observação, doutora Cláudia. Fala, doutor Júlio. Só complementando o que o doutor Luiz Machado falou, que também tem todo o meu apoio, eu acho que uma questão que traz muito desgaste foi a questão da não compra da vacina da Pfizer, né? Ignorar os 82 e-mails da Pfizer durante tantos meses, quer dizer, a gente podia ter recebido 100 milhões de vacinas em janeiro, né? Poderia ter começado a ter metade da população brasileira iniciando vacinação em janeiro. Isso só foi acontecer muitos meses depois, então muitas mortes ocorreram por conta dessa omissão. E verificar que, paralelamente a isso, havia uma opção preferencial por comprar vacinas, né, de empresas que não têm representantes, que não têm escritório direto no Brasil, que, portanto, teriam intermediários que poderiam negociar propina, né? Então, a compra da Covaxin, a outra vacina indiana, que eu não lembro o nome agora, isso tudo trouxe um desgaste muito grande e mostrou que a questão sanitária era secundária, né? Que havia uma priorização de uma questão não republicana grave, né? Que implicou em vários personagens, inclusive o ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros. E, então, isso eu acho que tem um desgaste terrível, inclusive naquele grupo de apoiadores do presidente, porque o discurso de combate à corrupção, de que esse governo não tem corrupção, é um discurso que caiu por terra diante desses fatos que foram apurados.
Sim. Doutora Cláudia Luna, a sua observação sobre esse documento dos juristas que apontam 7 crimes na pandemia e pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu acompanho os posicionamentos dos doutores Júlio e doutor Luiz Alberto e digo mais, eu penso que além do impacto político interno, nós também teremos, a partir desse relatório, repercussões a nível internacional. Até porque, quando esse relatório ele materializa, para além de todos os crimes, os crimes contra a humanidade, por certo, já há uma demanda proposta perante a Corte Internacional, se não me engano, de Haia, o Tribunal de Haia, contra o presidente Bolsonaro, relatando, inclusive, crimes contra a humanidade. Então, mais uma vez, esse relatório ele só irá materializar e robustecer provas de que essas condutas trouxeram diversas repercussões, inclusive no que diz respeito a graves violações dos direitos humanos. Eu penso que o nosso desafio maior agora é entender o quanto esse relatório será entendido ou significado pela base da sociedade que ainda, pelo fato de não ter um posicionamento crítico, uma leitura crítica da realidade, ainda segue o presidente Bolsonaro enquanto mito. Então, eu penso que esse relatório ele é importante, mas ainda precisa chegar na base da nossa sociedade para que a nossa sociedade entenda a gravidade dessa situação e também comece a despertar saindo do negacionismo. Doutora Eliane, o seu entendimento como gestora pública, como especialista em saúde pública, tudo isso relacionado com a nossa saúde, essa pandemia? Seu microfone fechado, doutora? Sim, eu entendo assim que a falta das vacinas, né, realmente atrasou bastante a nossa saúde da população, né, e evitar o número de mortes que acontecia. Realmente nós tivemos um número drástico, né, de óbitos, e que a gente está vendo o resultado aí, que a vacinação chegou no nível 40% já, e que tem realmente reduzido de forma gigantesca, né, os agravos da pandemia. Isso, os custos baixaram de todas as formas, né, tanto o custo hospitalar, como a economia está retornando, o turismo está retornando, então isso realmente foi bastante drástico para o país, uma tomada de decisão no momento certo. Então, eu acredito que realmente isso tem que ser apurado, onde estiver as falhas, como que vai acontecer, né, o término dessa CPI aí, para a gente entender melhor, né, se realmente daria para fazer coisas diferentes. Eu entendo que daria, mas eu também entendo que nós tivemos momentos, e eu sou da área de saúde, eu trabalho na linha de frente, que a gente não sabia o que fazer, né? Na verdade, assim, chegou muitos momentos que lá no começo da pandemia pegou todo o profissional de saúde com muita surpresa. Não se sabia qual protocolo seguir, não se sabia, eu não sei se vocês lembram que no início nós tivemos uma paralisação total de tudo, parou tudo, inclusive partes eletivas, prejudicou pacientes naquele momento, porque protelou diagnósticos, enfim. Eu vejo isso que tem que ser apurado totalmente, mas eu vejo assim, que todas as ações que foram feitas não foram 100% eficazes, ninguém tinha a fórmula mágica, né, nos momentos da pandemia, hoje a gente já conhece bem. Hoje a gente consegue voltar e julgar os erros do passado, eu entendo isso. Mas eu também vejo que dentro da área de saúde a gente não sabia como caminhar naquele momento. As vacinas têm essa parte toda da CPI que está apurando, realmente os interesses, tem que sim, eu acho que tem que ser apurado e condenado, todos têm que ser condenados de forma da lei, né, dentro da forma da lei, mas assim, eu também vejo um outro lado, que nós também, eu acho que no futuro, até profissional de saúde vai falar, você fez muita coisa errada, mas não é que fez, gente, é porque a gente não tinha conhecimento de uma doença que acabou de, naquele momento surgir, nós sabemos como que drasticamente ela agiria naquele organismo, e cada um, vocês viram, né, cada um responde de uma forma diferente, né, cada pessoa
tem um curso da doença diferente, então, assim, é muito difícil. Então, eu prefiro me abster em julgar as pessoas, porque eu sei o tanto que para a gente foi difícil, enquanto saúde, conduzir isso até aqui. Como eu falei no começo, aí nós somos sobreviventes. Nós que estamos aqui falando somos sobreviventes de uma tsunami que passou de um vírus, né, que fez uma tsunami. Então, assim, cada um continuou da forma que ele conseguiu, né? E a saúde comportou dessa forma. Eu vejo os gestores públicos também que cometeram erros, sim, eu tenho certeza que cometeram erros, mas eu não sei se foram erros programados, premeditados, ou se foi pelo desconhecimento. Então, eu me abstenho de julgar as pessoas, tanto a parte pública, né, da gestão, como a parte de saúde, enquanto protocolo de atendimento desses pacientes. Meio-dia e 16, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto: 2 meses após chegar ao Senado, o projeto de lei que altera a Lei de Improbidade Administrativa e flexibiliza a legislação anticorrupção foi incluído ontem na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório de 33 páginas, apresentado pelo senador Everton Rocha, do PDT, inclui emendas que levaram à desfiguração completa do pacote das 10 medidas anticorrupção. E entre os problemas apontados por especialistas está a eliminação da punição de atos culposos cometidos por agentes públicos. Doutora Cláudia, esse tema eu começo com você. Chegou a pauta lá da Comissão de Constituição e Justiça, essa matéria, se passar por lá, fica pronta, isso já na semana que vem, né, a votação, se passar por lá, ela fica pronta para o Senado, para o plenário do Senado votar, e a lei em vigor hoje prevê que o ato culposo, ou seja, sem a intenção de cometer qualquer ilegalidade, também é passível de punição, e deixaria de ser. Enfim, essa mudança incentiva a negligência por parte de agente público, seja ele quem for? Sem dúvida, eu acho que não só incentiva, né? Passa a proteger também, né? Passa a legitimar o cometimento desses atos. Então, seria importantíssimo que essa proposta, com essas alterações, não fossem votadas da forma em que se encontram. Até porque isso daria carta branca, legitimidade para que esses atos cometidos por agentes públicos, ainda que de forma culposa, ocorram. Eu penso que nós estamos numa crise drástica, numa drástica crise ética, e medidas como essas, respaldando condutas culposas cometidas por agentes públicos, corroborar, legitimar a prática de corrupção. Então, eu penso que um olhar mais denso, um olhar mais crítico sobre essa matéria, antes que ela seja aprovada, não é? E até no sentido de interdição da forma que está, seria muito importante nesse momento. O que fazer nesse momento, doutor Júlio? Ainda tem aí uma semana para definição, para votação dentro da CCJ dessa matéria. Se for aprovada, vai para o plenário do Senado, sobre esse afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Mauro, a gente está vivendo exatamente o que aconteceu na Itália com o fim da Operação Mãos Limpas, em que combater a corrupção passou a ser mais difícil do que era antes da operação. Com o fim da Lava Jato aqui, né, nós lutamos muito para que isso não acontecesse no Brasil, mas perdemos. Hoje, todas as alterações legislativas têm sido no sentido de dificultar investigações e dificultar punição de gestores que cometam atos de improbidade. O projeto é péssimo, né? Nós estamos falando assim, ato culposo é quando ele não teve culpa. Mas, veja bem, vamos explicar isso. Significa que só vai ter improbidade quando for ato doloso, mas aí quem acusa tem que fazer a prova. Então, a pessoa que não respondeu 82 e-mails da Pfizer vai dizer assim,
Não, mas eu não tinha intenção de causar nenhum dano para a sociedade. Eu não tinha intenção, eu não achei que as pessoas iam morrer por causa disso. Eu estava bem intencionado. Então, eu vou ter que provar que havia uma intenção malévola de comprar as vacinas da Covaxin. Então, se o juiz não se convencer do dolo, né, por mais que seja grave a negligência, por mais que tenha sido terrível as consequências, né, uma negligência grave, isso não vai poder ser punido, né, não vai haver punição nenhuma. Tem a outra alteração que está também no Congresso, que é permitir que gestores que tiveram contas rejeitadas por tribunais de contas participem das eleições, a não ser que tenha tido desvio, né, prejuízo. Mas uma irregularidade que causou só multa, mas que gerou rejeição das contas, também vão poder participar. Então, é um movimento legislativo em prol, né, da impunidade, da redução de normas de controle, da redução de normas que aprimoravam a administração pública. A lei de improbidade é um dos principais instrumentos de combate à corrupção e à má administração pública. Ela está completamente desfigurada e, sinceramente, eu acho que o Senado vai aprovar desse jeito, porque eu não vejo na sociedade uma reação forte o suficiente para sensibilizar os parlamentares, né? Nós vamos ter um quadro de piora da qualidade da administração pública nos próximos anos. Machado, como é que é possível demonstrar que não houve negligência por parte do agente público? Como o doutor Júlio falou, é muito complicado, é muito difícil. O ônus da prova fica muito complicado quando você tem questões aí muito subjetivas. Pegando aquele exemplo dele, os 82 e-mails, chegaram, mas não foi intencional, não sabia que a consequência ia ser isso. Mas a minha preocupação é maior do que essa. É que nós estamos vivendo uma fase de retrocesso. Eu acho que grande parte dos avanços que nós tivemos até um ano atrás, inclusive com repercussão na imagem internacional do Brasil, está voltando a zero. Quer dizer, a coisa de 2 semanas ou 3 semanas, nós tivemos a recondução aprovada do Senado do Procurador-Geral, que, na verdade, está dentro desse escopo. Quer dizer, ele prometeu que o fim da Lava Jato não implicaria numa redução das investigações, que seria criada uma forma alternativa. Passou-se já esse tempo todo e a gente viu que não é verdade. Então, nós estamos vendo aí uma situação em que quem é sério volta a perguntar se vale a pena ser sério, porque você tem uma ação política e que envolve também aí os pequenos partidos que estão conseguindo voltar como é que se diz, a coligação para eleições proporcionais. O que significa isso? A manutenção desse número absurdo de partidos, muitos deles que se valem apenas de venda de minutos, ou que para todo tipo de composição, vamos dizer assim, contrária aos interesses da transparência, da legalidade e assim por diante. Então, esse é um dos aspectos que mais me preocupam no Brasil. Nós estamos vivendo um retrocesso. Você vai me dizer, mas houve excesso por conta da Lava Jato. Corrijam-se os excessos. O que nós estamos fazendo é o contrário, jogando o termômetro fora e deixando a doença se alastrar. E esse abraço a esse retrocesso, né, Machado, a gente vai ver com o tamanho do espírito de corpo que vai ter nessa matéria, né? Quem é que vai ser a favor, quem é que vai ser contra, né? Ao que tudo indica aí, os pares todos estão bem tranquilos, né, nesse aspecto. Sim, porque tem muita gente ali que tem interesse direto nessa questão, né? Então, a própria lei da ficha limpa, que foi uma conquista, tá voltando atrás. Como o doutor Júlio falou, era uma das poucas coisas que a gente tinha que se orgulhar do país. Nós estamos perdendo esse orgulho. Doutora Eliane, o seu entendimento sobre esse tema, essa questão? Olha, gente, não tenho cunho político, não tenho cunho jurídico, mas como cidadã. O Luiz Alberto falou, totalmente, eu acho que ele está correto. Nós estamos enxergando em retrocessos, né? Em tudo que foi feito até esse momento. Eu só vejo retrocesso. Eu, como mera espectadora do cenário, eu realmente me revolto quando eu vejo algumas coisas, e eu evito estar entendendo isso até com indignação muito grande. Então,
realmente, eu concordo muito com a fala tanto do doutor Júlio como do doutor Luiz Alberto, e eles estão corretos, é isso mesmo. Um outro detalhe, doutor Júlio, que eu estou verificando aqui no texto, que é a questão a prescrição dos processos de 8 anos contados a partir da ocorrência do fato, ou seja, não é a partir do momento... Você não conta mais da ciência do fato, da ocorrência do fato. Você descobrir já 6 anos depois, né? Porque muitas vezes o prefeito fica 8 anos. Alguma coisa que ele fez no começo do mandato, às vezes só virá à tona no mandato do sucessor que vai, né, levar aquilo a conhecimento das autoridades. Mas você não vai ter tempo hábil para, né, mover a ação e conseguir a condenação. Então, vai cair na prescrição. Muitas dessas condutas, tirando as culposas, as dolosas, né, elas vão cair na prescrição. A gente está vivendo a era do desmonte, né, a era da edificação da pátria da impunidade, da pátria da corrupção. É triste falar isso, mas é verdade. Nós vamos levar muitos anos para reconstruir tudo que estamos destruindo. Muito bem, 12h26, a gente vai falar sobre saúde agora, que é o tema da doutora Eliane. Vamos sair um pouquinho da política aqui. É o seguinte, o tema: quando tinha 5 meses de vida, Érica Miranda, que hoje está com 31 anos de idade, é modelo, foi internada pela primeira vez com uma síndrome torácica aguda. Os seus pais não sabiam disso, mas era uma complicação da anemia falciforme que ainda não tinha sido diagnosticada. O que é a anemia falciforme? É uma doença hereditária que causa alteração na hemoglobina, cujo diagnóstico é realizado pelo teste do pezinho, feito no recém-nascido antes de deixar a maternidade, e que possibilita que seu portador inicie o tratamento adequado precocemente. A criança com anemia falciforme é mais suscetível a infecções na infância, aumentando o risco de pneumonias, meningites e outras complicações. Eu destaquei aqui Érica Miranda, modelo, hoje com 31 anos. Quem é Érica Miranda? Ela é uma personagem aqui de uma reportagem que veio pelo UOL, dentro do canal Viva Bem, e essa reportagem da Samantha Serquetani. Por isso que a gente está tratando deste tema aqui. Inicialmente, doutora Eliane, quantas pessoas, quantos pacientes no Brasil têm essa doença, anemia falciforme? O que a sociedade sabe a respeito dessa complicação? Bom, hoje, a partir de 2001, a doença falciforme foi introduzida, né, como pesquisa na triagem neonatal. Então, a partir de a gente só teve diagnóstico dessas crianças a partir de 2001, como a portaria 822, hoje é a consolidada número 5, criou, né, incluiu essa pesquisa no Programa Nacional de Triagem Neonatal. E era uma luta, era uma bandeira muito grande, porque a gente sabia que tinha muito afetado no nosso país, né? Na verdade, é uma doença genética, mas teve uma ocorrência muito grande na raça negra. E nós somos todos, né? Todo o Brasil teve aí uma miscigenação da raça negra devido à migração da escravidão, na verdade, né? A quantitativo desses pacientes, eles vão muito por determinadas populações, onde teve alguns lugares tem uma ocorrência muito maior. Quando a gente caminha na Bahia, hoje é a maior incidência da doença falciforme é a Bahia, né? Quando pós-Bahia vem Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, que são os locais que teve mais a incidência da migração da população negra, né? E a escravidão assim. Então, se fala que é uma doença da raça negra, mas, na verdade, ela aconteceu com muita frequência na raça negra, mas qualquer um de nós, por ser doença genética, pode ser afetado. Ela é transmitida, gene afetado do pai, gene afetado da mãe, 25% de chance de gerar um bebê doente, né, em cada gestação. Uma doença grave, extremamente grave, que é o caso da Érica, né, o relato da Érica, a gente entende a gravidade. A Érica nasceu em 1990, então não tinha investigação realmente. Demorou-se o diagnóstico dela, mas todas essas consequências que aconteceram de forma posterior, algumas sim teria evitado, outras não. Outras aconteceria de alguma forma, dependendo de uma infecção, alguma coisa assim.
Agora, essa triagem neonatal, destacamos aqui, isso não existia naquela época, no momento em que ela nasceu. Hoje, qual é o cenário? O cenário hoje ele é bem melhor, bem melhor. Hoje a gente tem 6 doenças incluídas no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Diga-se de passagem que são doenças que a gente tem uma frequência bem expressiva, né? No cenário nacional. Como é um programa nacional, eu não consigo fazer onde que tem maior incidência por regionalização. Então, eu faço no Brasil, qual que é a maior incidência brasileira. Então, a doença falciforme, de todas as que a gente investiga, é a maior, mas dentro dela tem hipotireoidismo congênito, tem fibrocetonúria, tem fibrose cística, tem hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Doutora Eliane, como coordenadora de saúde da Federação Nacional das APAES, aí no Rio de Janeiro, qual que é a interlocução que é feita entre a entidade, a partir da entidade, com o governo federal, com o Ministério da Saúde, sobre essa questão, sobre políticas públicas para esse tema? Políticas públicas, né? As APAES, né? As APAES, de uma forma geral, no Brasil, foi que começou o movimento. Começou na antiga APAE de São Paulo, hoje Instituto Tio Clemente, que trouxe o Programa Nacional de Triagem Neonatal para o Brasil. E, posteriormente, várias APAES abraçaram o Programa Nacional. Então, essa interlocução é muito grande entre as APAES e serviços que são dentro de universidades, programas estaduais também acontecem, serviços públicos, né, e filantrópicos. Então, essa interlocução é muito grande. Eu digo para vocês que a pandemia foi uma das coisas que a gente ficou muito tenso mesmo, de deixar bebês sem diagnóstico, porque eles não poderiam circular. No nascimento, ele na unidade, a unidade estava tratando de Covid, então o bebê, talvez, a gente ficou muito preocupado, será que aquela mãe vai conseguir chegar na unidade e colher o teste pezinho? Hoje a gente sabe que muitos estados, como São Paulo, Brasília, Paraná, colhem na maternidade, na alta hospitalar, mas não é assim, de forma geral, no Brasil. O bebê vai em uma unidade de saúde, após 48 horas de vida, completar o seu teste pezinho. Então, se foi um momento que a gente interferiu drasticamente para que a gente não tivesse prejuízo para esses bebês, para esses recém-nascidos. Qual é a qualidade de vida hoje de um paciente com esse problema, com anemia falciforme e as suas complicações? A Érica conta ali na reportagem para o UOL que o irmão tinha, né, e morreu. Ela fala também de uma amiga que fez o transplante de medula. Ela fez o transplante de medula, está muito bem. Né? Qual é a qualidade de vida, de uma maneira geral, dessas pessoas? Hoje ainda falta muito no Brasil, políticas públicas voltadas para atendimento de doença falciforme em centros de referência. É uma luta, é uma bandeira muito grande, por ser uma população mais afetada de todos, como eu disse no início, é a doença que a gente mais encontra doentes no Brasil, principalmente naqueles estados que eu falei. Então, assim, ainda tem que avançar bastante a política pública. Os protocolos me dizem que o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, não tenho cura da doença, mas eu tenho eu impeço algumas intercorrências que podem afetar essa pessoa. Mas da Érica, ela fala que com 5 meses de idade, ela teve uma síndrome torácica aguda. Não aconteceria se ela tivesse tido o diagnóstico ao nascimento, porque ela estaria sendo acompanhada, não teria permitido ela ter infecções, chegar naquele nível. O irmão dela, com um paciente que, pelo que eu entendi na reportagem, hipertransfundido, que no momento da transfusão ele faleceu. Ele foi aluminizado, imagino eu, não tenho o histórico dele, mas... Ela fala que teria sido um erro médico, né, a transfusão. Exatamente. Então, assim, ele deve ter chegado, não deve ter tido acompanhamento regular da doença dele na rede pública de saúde, no serviço especializado. Então, a gente evita óbitos, a gente evita doença, aparecimento de quadros infecciosos, para que ela não tenha consequência dessa doença em seu organismo. Cada vez que ela tem o caso da Érica, né, ela teve um AVC, então, assim, você está acompanhando regularmente, você consegue evitar algumas condições graves da doença. Ela é grave, sim, mas a gente consegue com protocolos bastante seguros para que não aconteça. No caso da Érica transplantada, eu não sei se você viu, ele não é para todos. O transplante não é para todos. Não é para todos, é para pessoas graves, que têm uma evolução grave da doença. Então, existe todo um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica do Ministério da Saúde que me diz quem pode fazer transplante.
né? Aquele que todas as interferências clínicas, os protocolos clínicos não conseguiu mudar o curso da doença. Então, esse vai para transplante, sim. Bem, doutora Eliane, 12h35 agora, edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. A gente vai fazer um intervalo muito rápido agora e o nosso próximo assunto, crise hídrica. A gente volta já já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 24 minutos para 13h, você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sempre ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A crise hídrica é um enorme obstáculo para o país voltar a criar empregos e renda na medida que precisa. E ela é resultado da falta de chuvas, que reduz os reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte de energia elétrica no país. A seca tem o poder de afetar todos os serviços que dependem de água, como o agronegócio, que deve ter uma queda de 2,6% para 1,7% no crescimento, de acordo com o IPEA. E, além disso, também eleva os custos de energia para a indústria, cuja inflação nesse ano já passa de 20%. E os insumos para produzir também sofrem alta, afetando o consumo das famílias, que já eleva a inflação de modo geral. Luiz Alberto Machado, o governo federal fala em uso consciente de energia até aqui, não trabalha com plano de racionamento. Claro, falar em racionamento, que aconteceu em 2001, é uma medida impopular, né? A gente ainda tem capacidade de manejo, ou seja, vamos ficar aqui no uso consciente em vez do racionamento? Temos essa capacidade? Bom, aqui, primeiro, confessar aqui uma satisfação, porque a fonte dessa notícia é o Samidana, né? O Sami foi meu aluno. Samidana. Brilhante, Samidana. E um aluno brilhante, hoje ele tem aí uma projeção muito grande, acabou optando por aparecer na mídia, até em futebol o Sami fala, porque ele é um estatístico de primeira, muito pouca gente sabe, mas o Sami também é maestro, então, ele é um multiforme. Mas vamos lá, vamos para o assunto da crise hídrica. Esse é aquele assunto que não dá para jogar culpa nesse ou naquele, a não ser em São Pedro. Tá? Em parte. Por quê? Porque hoje, essas mudanças climáticas fazem parte de um processo global. Então, a previsibilidade hoje é muito melhor. O Eduardo Janetti fazia uma brincadeira antigamente, que ele dizia que o meteorologista era o consolo do economista. Mas acontece que a meteorologia está acertando cada vez mais. Já meus colegas economistas nem tanto. Mas é possível você fazer uma série de previsões e até atenuar os efeitos da crise hídrica. Mas temos que reconhecer que a seca esse ano veio para valer, muito mais extensa e abrangente do que em outros anos. Esse paralelo com 2001 é muito comum, mas eu diria o seguinte: em 2001 nós chegamos a ter o racionamento, coisa que não ainda tivemos nessa oportunidade, e a situação só não é mais grave porque depois de 2001 muitos investimentos foram feitos para melhorar a nossa infraestrutura no fornecimento de água, interligação de açudes e assim por diante. Infelizmente, no Brasil, como tantas outras áreas, esses investimentos foram descontínuos, de tal maneira que bastou a ameaça sair do radar para que... Quer dizer, o Brasil já não tem dinheiro para investir num monte de coisa. Saiu do radar, então não vamos investir em outras coisas. Então, é muito provável que a gente venha a ter, a partir do ano que vem, novamente investimentos. Até porque nós estamos falando de um setor do governo que é pouco atacado. O ministro da Infraestrutura vem fazendo um trabalho bastante elogiável.
Agora, contra São Pedro não tem jeito. Eu acho que eu não tenho dados concretos para te afirmar que nós não precisaremos fazer racionamento, mas o que eu tenho certeza é que o governo vai fazer o possível e o impossível para evitá-lo, ainda mais em ano eleitoral. Doutor Júlio, diante dessa avaliação do Luiz Alberto Machado, os investimentos ocorreram e aí saiu do radar o problema, os investimentos pararam de ocorrer, ou seja, não houve, de fato, um aprendizado a partir daquela crise de oferta de 2001. E o presidente Bolsonaro, quando assumiu, acabou com o horário de verão, né? Ele errou, isso vai voltar, isso tem que voltar. Qual que é a sua avaliação? Olha, parece que essa nossa crise agora é a mais grave de todos os tempos, é pior do que a de 2001. Então, eu acho que a gente não vai escapar de um racionamento, a não ser que comece a chover aí torrencialmente, isso não parece que vai acontecer. E você tem um problema também da questão da água, também serve de fonte, né, de fornecimento de água para as cidades. Então, você não pode também gastar toda a água na geração de energia, porque você precisa dela para a agricultura e para o consumo das famílias. Então, o que vai acontecer é a complementação do fornecimento de energia com usinas termoelétricas, que vão queimar carvão, que vão queimar gás natural, e que vão ser vão gerar uma energia mais cara e mais poluente. É por isso que nós vamos ter aumento da energia para todos os setores e com impactos na inflação. Você me falou... Então, nós temos essa capacidade de manejo, ou seja, vamos de termoelétrica durante esse período, só que temos esse custo ambiental, temos esse custo do valor da tarifa e tudo mais, né? E está cada vez mais difícil construir hidrelétrica por causa das questões ambientais também. Sim. Então, a gente precisa procurar são as outras fontes limpas, que é a eólica e que é a solar, né, que vai permitir você poupar os reservatórios o máximo, né, usar essa energia hidrelétrica, mas com muita parcimônia, porque a gente está sempre sujeito a ter crises hídricas. Enfim, eu acho que a situação brasileira nesse ano está muito difícil, só não está pior porque a gente teve uma retração econômica importante com a pandemia, mas essa dificuldade de fornecimento de energia, ela é um gargalo, né, que vai limitar a capacidade de crescimento, né, do país nos próximos anos, se não houver muito investimento em geração de energia. Você falou do horário de verão, na época se discutia se ele estava sendo efetivo, porque, embora as pessoas estivessem economizando com energia elétrica, houve uma popularização do aparelho de ar-condicionado, né? Então, no calor do verão, as pessoas chegam em casa e a primeira providência era ligar o ar-condicionado, que gasta mais energia do que as lâmpadas, que hoje em dia estão ficando mais econômicas, né? Estão saindo aquelas lâmpadas incandescentes e entrando lâmpadas de LED e outras tecnologias que consomem menos. Então, eu não sei se voltar ao horário de verão vai ter um impacto importante na economia de energia. Já se discutia que ele era inócuo. Eu acho que a gente vai precisar assim, de muita economia nas casas. Acho que o papel da tarifa mais cara ajuda, né? As pessoas ficam mais preocupadas em manter luzes apagadas, em abrir menos a geladeira, em tomar banhos mais rápidos, em usar menos a máquina de lavar roupa, usar de maneira mais racional. Enfim, tudo que pode ser economizado é importante que seja, porque a gente vai enfrentar um período longo, né, de tarifas mais elevadas. Eu falava sobre a questão do aprendizado nesses últimos 20 anos, né, de 2001 para cá, quando teve o racionamento e agora, porque, como destacou o Machado, vem o investimento, aí melhora o problema, sai do radar e o investimento para. E o investimento talvez não seja em hidrelétrica, por conta do problema ambiental, muito menos na termoelétrica, mas em investimentos em energia limpa, né? Aproveitamento da luz solar, enfim. Perfeito. De 2001 para cá, houve, no governo Dilma, uma celeuma muito grande no marco regulatório do setor energético. Isso paralisou investimentos durante muitos anos, porque não se sabia quais seriam as regras que iam remunerar esses investimentos, não havia clareza na estabilidade das regras. E investimentos nessa área de energia,
você tem que ter uma clareza, né, de regras estáveis de longo prazo, né, porque são investimentos feitos aí para 30, 50 anos. Então, houve realmente um momento de paralisação de investimentos. A gente está correndo atrás do prejuízo, a gente está com a nossa capacidade de geração de energia bem reduzida, enfrentando um gargalo. Havia uma promessa do ministro Paulo Guedes de que haveria aí uma grande oferta de gás natural da Petrobras, com novo, né, com a licitação de novas áreas que houve, com um novo marco regulatório aí para a área do petróleo, e que isso geraria um boom, né, de fornecimento de energia barata com o gás natural. A gente ainda não chegou lá, não sei se vai acontecer. O setor está com muitas dúvidas se isso vai se viabilizar realmente. Faltando 14 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, é o Gente do MPD que fala, nesta quinta-feira, e o assunto agora é o seguinte: tem um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, ele é de 2017, que determina um limite para as transações financeiras em espécie, tudo com o objetivo de evitar crimes de colarinho branco, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção. Pelo texto sugerido, o Conselho Monetário Nacional deverá estabelecer um teto para saques e depósitos em dinheiro. As transações financeiras que ultrapassarem os valores fixados pelo órgão deverão ser realizadas por meios eletrônicos, de forma a ser mais facilmente rastreável. Doutora Cláudia, para isso acontecer, a gente tem que bancarizar mais o Brasil. O Brasil não é um país com alto índice de bancarização, para que as pessoas possam fazer as transações por meio eletrônico. E o relator dessa proposta, o deputado Paulo Ganimi, do Novo, aí, lá do Rio de Janeiro, ele sugere que este valor deve ser 1,5 vezes o teto do funcionalismo público. Isso equivale a R$ 58.939,50. É muito dinheiro. Abaixo disso, você pode fazer transação em espécie? Doutora Cláudia. Bom, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa pensar na realidade do nosso país. E principalmente, né, as pessoas que estão na base piramidal da sociedade, que estão aí vivenciando situações, inclusive de exclusão digital, com certeza não serão atingidas por esse projeto de lei. Agora, a gente precisa pensar, sobretudo, no objetivo desse projeto e a quem vai alcançar, né? Por exemplo, o nosso país está apto e tem condições, quando a gente pensa na bancarização ou no acesso digital desse sistema bancário, para que isso efetivamente aconteça, eu acho que é uma pergunta, né? Agora, como é que, a partir da implementação desse projeto, se ele se viabilizar enquanto lei, como será feita o rastreamento e a detecção da destinação desses valores? Não é? Penso que deveria acontecer também uma articulação de políticas para que a gente conseguisse uma efetividade nesse futuro projeto, porque senão nós teremos mais um projeto cuja efetividade não irá se alcançar. É interessante? É muito interessante. Agora, como isso irá se operacionalizar na prática, considerando o cenário que nós temos e ainda levando-se em conta a falta de comunicação entre os órgãos que poderiam fazer, por exemplo, a detecção e o rastreamento desses valores. Luiz Alberto Machado, seu olhar de economista para esse tema, um teto de R$ 58.939,50, ou seja, até R$ 58.939,49 você pode movimentar em dinheiro. Bom, Mauro, eu entendo o teu sorriso sarcástico, porque esse limite está totalmente fora de propósito. Se o objetivo é realmente você combater a lavagem de dinheiro, podia baixar isso daí consideravelmente. Claro. A questão da bancarização ganhou agora muita possibilidade com as chamadas fintechs e com os bancos digitais. E a possibilidade de você fazer transferência de recursos sem pagar taxas, que era uma coisa que justificava, muita gente fazia com dinheiro para não ter que pagar TED, para não ter que pagar as taxas que os bancos cobravam. Hoje você tem muitas possibilidades de fazer isso sem ser onerado com essas taxas. Porém, tem uma outra questão também complicada. À medida que o Pix e outras ferramentas surgiram,
surgiu também um esquema de criminoso brutal. Então, hoje, nós estamos sendo obrigados a reduzir o horário das transferências, o valor das transferências em determinados horários. E veja, essa é uma coisa complicada. Eu fui esportista, eu costumo dizer que é como doping, né? É uma corrida, é um crime correndo contra, é muito dinheiro envolvido. Por uma incrível coincidência, hoje eu acordei com a minha mulher falando assim, como é que é? Clonaram o telefone do meu filho e estão pedindo para eu depositar 5 mil através de um Pix para ele pagar uma conta. Na hora ela percebeu que era golpe porque veio o Luiz Gustavo Joseph, não veio o Machado, que é o que normalmente eu falo. Mas é incrível como eles são capazes. Sabiam quem era a mãe, sabia que era a mãe, entraram em conta. O crime realmente ele anda muito à frente das forças que têm o objetivo de combater. Então, agora, independentemente disso, eu acho que a redução desse teto seria mais do que lógico se o objetivo é mesmo combater a lavagem de dinheiro. Você falou desse golpe aí, né, que vocês quase foram vítima, impressionante a criatividade aí da bandidagem, e a gente tem que ir para a rua com o smartphone, com o aplicativo do banco ocultado, porque se o bandido pegar o smartphone e ver ali o aplicativo, isso se ele já não for ali, ele conhece a ferramenta, lá deve estar oculto, então vamos ver. Enfim, é muito difícil tudo isso que a gente está vivendo. Olha, pessoal, perguntas aqui da nossa audiência. Machado, já que você está com a palavra, e o assunto é, de novo, aqui a questão da energia, bem objetivamente, a Suzana Rebelo está no Facebook e pergunta, será que o governo já estuda lançar uma espécie de horário verde e amarelo, um horário de verão rebatizado para economizar energia? Não sei, eu não tenho informação a respeito e tenho a mesma dúvida levantada pelo Júlio. Até que ponto essa mudança de horário é efetivamente, vamos dizer assim, viável e traz resultados palpáveis. Eu acho que, mais do que nunca, é uma questão educacional. E, nesse ponto, eu acho muito interessante o que é feito hoje nas escolas, creches, no sentido de conscientizar. Tem muita criança que combate e controla os pais. Ô, pai, toma banho mais curto, para lavar carro, para não sei o quê. Eu acho que esse é um processo de conscientização que tem mais efetividade do que mudança de horário. Juliana Rocha com a gente no Instagram. Doutora Eliane, ela pergunta o que é o chamado teste da bochechinha e se substitui o teste do pezinho. Pergunta da Juliana Rocha. Olha, o teste da bochechinha ele é mais profundo, ele é uma investigação genética de vários defeitos, né? Ele investiga até 900 doenças. Hoje, o nosso programa público ele investiga 6 doenças. Substituir o teste do pezinho, eu acredito que não. Por quê? Porque é o tempo. A partir do tempo que se leva para fazer um teste do pezinho, a gente tem 5 dias. O teste da bochechinha ele é um pouco mais longo, a liberação do resultado. Ele, geralmente, está sendo feito em paralelo à triagem, ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Ele é uma forma, sim, que amplia bastante a investigação, mas já digo de vez, a gente não deve procurar o que a gente não consegue curar, né? E ele apresenta muita coisa que é inespecífica e muitas vezes até difícil de entender aquela mutação que aconteceu. Então, ela vai ver um monte de mutações e muitas coisas que não vão aparecer na infância, e depende do momento aparecer, às vezes nem aparece. Então, assim, para a angústia dos pais, eu não sei se eu faria do meu filho. Eu da área de triagem neonatal, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, faço parte da diretoria, né? E do Programa Nacional de Triagem Neonatal também. Eu acho inválido, sim, mas alguns modernismos eu ainda conservo o que eu quero enxergar. Eu não quero buscar além do que eu quero. Então, a Juliana pergunta se substitui. Na verdade, eles são complementares. Então. São complementares. Sim. São complementares. Muito bem. Pergunta aqui também agora do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Doutora Cláudia, ele quer saber em que área do direito há um maior número de advogadas? Doutora Cláudia? Hoje Agora nós temos advogadas em diversas áreas do direito. E podemos dizer ainda que hoje as advogadas são a maioria das inscritas nos quadros da OAB. Mas, considerando ainda as questões estruturais, estruturantes,
de gênero, nós temos grande parte das mulheres ainda na área do direito de família, mas é preciso que a gente olhe e amplie esse olhar, porque nós estamos vendo mulheres em outras áreas do direito, que não só tradicionalmente no direito de família. Você tem mulheres hoje nas áreas de compliance, direito marítimo e várias outras áreas que não as tradicionalmente, que eram pensadas exclusivamente pelas mulheres. Ou para as mulheres, né? Sim. Doutor Júlio, aqui temos duas perguntas. Aqui primeiro pelo YouTube. A Lourdes Piovesani Vila, ela diz assim: doutor Júlio tem razão. Infelizmente acabaram com o combate à corrupção. E aí ela pergunta em seguida: os eleitores sofreram um estelionato eleitoral? Na minha avaliação, sim, porque havia um grande discurso de combate à corrupção e o que a gente viveu nos últimos anos é o desmonte do combate à corrupção. A Operação Lava Jato foi desmontada, a lei que tratava da colaboração premiada foi alterada para reduzir a possibilidade de colaboração premiada. Agora vem a lei de improbidade para ser destruída, né, dessa forma que está sendo, uma lei cujo projeto foi escrito fora do Congresso, no escritório de advocacia, né? Então, a gente está realmente vivendo a era do desmonte do combate à corrupção. E sem dúvida, no meu ver, é um estelionato eleitoral, porque a bandeira, né, que foi muito utilizada na campanha eleitoral era, sim, de fortalecer o combate à corrupção, e não de retroceder. E a última pergunta aqui, doutor Júlio, vem do Fernando Marques, pelo YouTube. O que poderá ocorrer com o auditor Alexandre Figueiredo Marques, que, por enquanto, está afastado do Tribunal de Contas da União por suspeita de inserir no sistema do órgão aquele documento, que a gente teve amplo conhecimento dessa situação, que distorcia os dados de número de mortos pela Covid no Brasil? Já ocorreu. Ele recebeu uma punição de 45 dias de suspensão, né? Então, ele já foi punido, fica 45 dias afastado do serviço sem remuneração. Essa foi a punição que foi aplicada pelo TCU. No âmbito do TCU, no âmbito administrativo, é isso. Se houver alguma outra ação do Ministério Público Federal contra ele por improbidade, aí só o transcorrer dessa ação é que poderá dizer, né? Se não houver nada além desse processo administrativo, em 45 dias ele volta às funções. 45 dias ele volta a atuar. Viu, Mauro, eu queria só falar que o projeto do Paulo Ganimi ele é excelente, né? É muito importante limitar as transações em dinheiro vivo. A corrupção se vale muito do dinheiro vivo. Mas neste valor, 58 mil? Agora, esse valor está alto, pode baixar isso aí para 10 mil facilmente, tranquilamente. As pessoas hoje não têm... E o Brasil é um país muito bancarizado nessa faixa de renda, como a doutora Cláudia falou. É fácil você fazer uma transferência eletrônica hoje. Então, não tem por que a pessoa chegar numa concessionária e comprar um carro zero com 200, 300 mil em dinheiro vivo, né? Ou vai comprar uma casa, ou pagar por serviços, arquitetura, enfim, tudo, comprar móveis em dinheiro vivo. Isso é um grande indício de que aquele dinheiro não tem uma origem lícita, não tem uma origem conhecida, não tem uma origem comprovada. Tem muitos setores que trabalham muito com dinheiro vivo, seja por uma questão de sonegação fiscal, né, seja pela questão de ilicitude da origem do dinheiro. Então, o projeto é muito bom. Muito bem, pessoal, o tempo do programa se esgotou. Quero agradecer a presença de vocês todos em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som com a gente, cuidando da nossa sonoplastia, o Fabiano Souza. O Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon. A Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção. A direção-geral é do jornalista Fausto Camunha. Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco. Ele vai até as 2h. Das 2h às 3h, o musical Trianon. A partir das 3h, o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e Silvia Vinhas. E antes de tudo isso acontecer, eu chamo agora o repórter Eliezer Santos. Ele vai falar do trânsito nas ruas, nas avenidas da capital paulista, neste horário do rush. Faltando 1 minuto para 1h. Obrigado pela audiência. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.